Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão no sacerdócio e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos neste domingo um dos trechos do Evangelho segundo São Mateus, o primeiro dos evangelhos na ordem que eles estão nas nossas Bíblias. E nesse trecho, São Mateus nos conta daqueles dois homens possessos, endemoniados, que foram libertados por Jesus na terra dos Gadarenos, ou também chamados Gerazenos. Este acontecimento nos é narrado nos três evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, chamados sinóticos porque eles têm uma visão de conjunto sobre os acontecimentos da vida de Jesus, e nós encontramos narrações paralelas nos três. Já o Evangelho de São João tem uma outra característica e se distingue por isso dos outros três, não sendo um evangelho sinótico. E tanto Marcos e Lucas, assim como Mateus, nos fala da terra de Gadara, ou Gerasa, e dos homens possessos. No entanto, em Marcos e Lucas, se nós conferirmos, veremos que estes dois evangelistas falam de um homem possesso. Mateus nos fala de dois. E isso pode dar a impressão de que há erro em algum dos evangelhos. Talvez em Mateus, que seja o único que fale em dois homens possessos. Mas, na verdade, se nós fizermos uma comparação entre as narrativas paralelas dos três evangelhos, veremos que, na verdade, trata-se de visões diferentes, de ênfases diferentes na narração. Por exemplo, São Mateus, no capítulo 6, nos apresenta a oração do Pai Nosso ensinada por Jesus. São Lucas também apresenta no capítulo 11 do seu Evangelho. No entanto, em São Lucas, a oração está um pouco abreviada, um pouco simplificada. Logo, não há diferentes orações do Pai Nosso, mas uma ênfase diferente dada por São Mateus e uma ênfase diferente dada por São Lucas, quando narram quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Da mesma forma, neste caso, talvez São Lucas e São Marcos tenham atentado mais para o detalhe de um dos dois homens, ou um deles tivesse até chegado primeiro. Mas a grande verdade é que os evangelhos sinóticos, os três primeiros, eles se complementam. Eles nos dão, quando nós lemos as narrativas paralelas nos três, nos dão uma visão completa, uma visão de conjunto das realidades que são ali apresentadas, que são ali contadas. Mas o que era, afinal, essa possessão demoníaca da qual aqueles dois homens sofriam? Nós podemos dizer de forma simplificada que a possessão demoníaca seria o estar inteiramente sob o domínio do mal, das forças do mal, dos espíritos malignos dos quais o Santo Evangelho nos fala tanto, o diabo e seus anjos. É estar sob o seu governo, é estar realizando, fazendo a vontade dos maus espíritos. E embora haja quem não acredite nisso, quem diga que trata-se simplesmente de manifestação de problemas mentais, não é estranho nem impossível que nós criamos na possessão demoníaca, por uma razão muito simples, porque nós sabemos que quanto mais distante de Deus está alguém, mais distante está da luz. Quanto mais distante de Deus, mais no reino das trevas. E no reino das trevas, onde não há luz, não há o poder de Deus, a graça de Deus. Há o poder do mal, o poder dos demônios. Eles reinam, eles imperam, também têm poderes e agem
sobre os seres humanos. O apóstolo São João, na sua primeira carta, a primeira epístola, nos diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno, está morto no maligno. O maligno, também chamado Satanás, diabo com seus demônios, Beelzebu, todos títulos, nomes que nós encontramos na própria Bíblia, no Novo Testamento, nos Evangelhos e nas Epístolas. Isso acontecia com aquela região, porque Gadara pertencia a um grupo de 10 cidades chamadas Decápolis, grupo das 10 cidades, e era um território pagão, um território sob influência do paganismo romano e do paganismo grego. Ali havia um templo, nos dizem os historiadores, consagrado ao deus Zeus, a divindade suprema do panteão do paganismo, com nomes diferentes às vezes entre os gregos, e entre os romanos, mas a mesma divindade suprema. E o que os historiadores completam, nos dizendo que no templo de Zeus eram-lhe oferecidos porcos. Os porcos eram mortos, sacrificados no templo de Zeus. E é por isso que nós encontramos naquele lugar uma vara de porcos, perto do lugar onde Jesus estava. E para os porcos foram os demônios quando Jesus lhes permitiu que o fizesse. E a carne dos porcos, depois de sacrificados os animais no templo, ao deus Zeus, era vendida nos mercados e fonte de renda para aqueles que os criavam. E para o judaísmo, os porcos eram os animais dos mais impuros e jamais poderiam ser oferecidos no templo. Logo, aquela era uma região sob o domínio do mal. Era uma região que louvava, que cultuava, que adorava Zeus e não o Deus verdadeiro. Era uma sociedade pagã que estava nas trevas, onde agiam com mais facilidade e com mais liberdade as forças do mal, como nós vemos acontecer hoje no nosso mundo. Embora nós pensemos que estamos numa sociedade cristã e que o mundo é habitado majoritariamente por pessoas cristãs, na verdade não é o que vemos. Nós vemos muito paganismo no mundo, inclusive onde as pessoas se dizem cristãs. Há um falso cristianismo. Há igrejas que apostatam da fé, que se modernizam e abandonam os ensinos que a tradição nos lega, as Sagradas Escrituras, os santos padres. Há um ateísmo prático daqueles que dizem que crer em Deus, mas vivem como se não crescem, às vezes piores do que os próprios ateus. E isso coloca o mundo nas trevas, coloca o mundo longe de Deus, mesmo que não haja um paganismo oficial, mesmo que falsos deuses não sejam oficialmente adorados e cultuados. Mas isso nos coloca sob o domínio do mal. Ou será que não basta nós lermos os jornais, assistirmos noticiários na televisão e vermos a maldade que há no mundo? Crimes com requintes de crueldade. Pessoas que fazem o mal, matam, torturam por prazer, porque têm prazer em fazer estas coisas. Estão, naturalmente, sob o domínio do mal, como aqueles pais que matam os filhos, filhos que matam os pais, e assim por diante. O mal se espalha no mundo e aqueles que agem sob o poder do mal, que se colocam sob o domínio de Satanás, são em número, parece que infelizmente, cada vez maior. Porque Deus criou o homem bom. O homem caiu pelo pecado, mas mesmo assim, Deus sempre age para trazer o homem para junto de si, para lhe transmitir os seus ensinamentos, para permitir que ele viva em comunhão com ele.
mas o homem se afasta de Deus e, se afastando de Deus, se coloca sob as forças do mal. E nesse sentido, o apóstolo São Paulo, na sua epístola aos Efésios, nos ensina o seguinte: pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, carne e sangue, os seres humanos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal, contra os demônios. Embora nós tenhamos que admitir que muitas vezes as forças do mal usem o mal que há em nós, nós não somos também inocentes. Nós damos lugar ao demônio, nós damos lugar às forças do mal, como aqueles que se afastam totalmente de Deus e se colocam no reino das trevas. Nós facilitamos a ação dos demônios, mas o cristão, o verdadeiramente cristão, ele tem consciência disso e luta contra as forças do mal. E qual é a vitória? Como podemos obter vitória sobre as forças do mal? São João, na sua primeira epístola, ele nos diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus, pelo santo batismo, pela fé, pela vivência dos princípios cristãos. E ele completa: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Parece simples, como a nossa fé vence o mundo, se nós a entendermos corretamente. A fé vivida, não a fé simplesmente professada, uma fé da boca para fora, mas a fé que nós colocamos em prática no dia a dia e que faz diferença na nossa vida e acaba por isso também fazendo diferença na vida dos outros. Não uma fé de crendices ou superstições, que é uma fé errada, mas a fé verdadeira no Deus verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo, colocando-nos sob a ação do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo São Paulo, encerrando, ele nos diz: fortalecei-vos no Senhor e na sua força poderosa. Vesti a armadura de Deus para poderdes resistir aos estratagemas do diabo. A armadura de Deus, que é a preparação do cristão para a luta contra o mal. E ele detalha: o cinto da verdade, sempre a verdade, nunca a mentira. A couraça da justiça, de fazermos e vivermos o que é correto. O calçado da prontidão para pregar o evangelho da paz, viver e pregar o evangelho com palavras e atos. O escudo da fé, a fé verdadeira. O capacete da salvação, protegendo nossas mentes. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Conhecermos a palavra de Deus, o Santo Evangelho, e nos pautarmos por essa palavra de Deus, pelos seus ensinamentos. E assim nós estaremos não só rezando, mas fazendo a nossa parte para que seja realidade em nossas vidas o pedido final da oração do Pai Nosso. Nós pedimos: não nos deixeis cair em tentação, e finalmente, mas livrai-nos do mal. Deus nos livra, principalmente se pedimos a Ele, mas temos nós também que fugir do mal em todas as suas manifestações, vivendo a fé verdadeira e procurando sempre estar sob a luz de Deus e nunca nas trevas do mundo, por mais que elas sejam vantajosas de alguma forma, por mais que elas sejam atraentes e modernas, porque podem ser modernas e belas aos olhos do mundo, mas não diante de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.